Bom dia, patriotas, bom dia, brasileiros. Bom dia àqueles todos que almejam uma intervenção militar imediata no Brasil. Fica difícil comentar sobre essa situação por qual estamos passando, em que a ordem, o desenvolvimento e o progresso estão subvertidos. Os valores foram subvertidos e o pior de tudo, subvertido por aqueles que deveriam fazer uma defesa nacional. Estamos vendo um clamor popular por uma nova ordem que nos leve de volta a 64. E vemos as pessoas aflitas e, ainda que elas não falem, sentimos que elas estão aflitas, ainda que elas falem que elas confiam nas Forças Armadas, elas estão aflitas. O ser humano, ele age por reflexo e age de modo condicionado num raciocínio lógico. E se observa que quando às vezes furamos o pé com um prego, dói. Lógico que dói, a não ser que a pessoa tenha aquela doença em que não sente nada. Em sua maioria dói. A dor é menor quando o prego entra no pé. Às vezes, quando vamos tirar, dói mais ainda. Eu estou fazendo essa pequena comparação, elemento figurado, porque ninguém que fure o pé com um prego, deixa o prego lá. A não ser que tenha alguém perto que tenha conhecimentos de enfermagem e vê que o prego atingiu uma artéria que, se tirar, poderá haver uma hemorragia que poderá levar à morte. O impulso do ser humano que vê a situação, que tem mãos para extrair o prego, é imediato, é extração. Ninguém deixa, vamos ser um pouco mais incisivos, ninguém deixa, vamos dizer também, um bicho de pé no dedão, incomodando, coçando, incomodando. Ninguém deixa. A tendência é extraí-lo, tá? Tirá-lo. Hoje o Brasil está vivendo exatamente isso. O PT, os governos civis desse país, abuletaram, aparelharam o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, não podemos nem comparar aquela fruta que você está com vontade de comer, e quando você parte um pedaço dela, vê que está com bicho e vai partindo. Às vezes você fica até com raiva, mas tem um pedaço ali que não está contaminado e você corta e come. E você joga todo o resto. O Estado brasileiro, que eu chamo de Estado nanico brasileiro, nanico, acéfalo, não tem como salvar. Nessa situação, não adianta general daqui, general dali, falar que a Operação Lava Jato não vai resolver. É uma caixa de Pandora dentro da outra caixa de Pandora. E é triste de ver que nas páginas da internet de intervencionista, que tem
46 mil supostamente intervencionistas, eles põem um assunto, às vezes você põe um assunto de interesse da intervenção militar, todo mundo curte. Botar palavra do e o sargento Faur no vídeo na página intervencionista é simplesmente dar o motivo para as pessoas curtirem a página do sargento Faur. Mas quando você, sem querer, eu coloquei uma enquete de pesquisa dinâmica ao vivo e eu comecei e fiquei ali observando. Por incrível que pareça, na enquete tinha todas as pessoas do quadro político hoje e tinha também a intervenção militar. Todos da comunidade foram no Bolsonaro e teve gente que ainda foi no Lula. Ou seja, a comunidade está infiltrada, tá? Nada do que você vê será. 2014 a gente viu o Jean Willis pregando sobre pedofilia, falando rasgado e ninguém contestou. Ministério Público Federal não contestou, Ministério Público Estadual, Procuradoria-Geral da República também não contestou. Aquilo ali é interesse público, onde é interesse público, coletivo é interesse do Ministério Público Federal ou Estadual, ou do PGR, né? Ou não vimos contestação, tá? Na verdade, aqui e dali se levanta alguma suposta liderança. Nós observamos. Eu tenho um dever de observar. Eu pago imposto, eu tenho um dever de observar. A gente observa também que há jornais que querem meter pau nos cristãos ou simplesmente dar suporte aos seus filhos para se levantar. Quer dizer, eles estão acostumados com um cristão que vai pacificamente para a boca do leão, falando: Ave César, os que vão morrer te saúdam. Bom, isso eu sou cristão, adoro a Deus, só temo a Ele, mas eu não vou para a boca de leão saudando o imperador, não. Nós vemos daqui e dali intervencionista ameaçando cortar as pessoas que falarem de qualquer militar. É como se eles beatificaram todos os militares, né? E metendo o pau no povo. Isso eu não entendo. Os intervencionistas autênticos, eles querem o povo do lado deles, mas não querem que o povo fale nada, apenas obedeça, não fale nada, não reclama dos militares. Seria igual aquilo que você contrata segurança para guardar a sua casa e você simplesmente, o segurança deixa o bandido entrar, fazer festa, e o segurança fale: oh, mas a senhora deveria ter me dito que era para defender. Olha, o segurança está ali porque ele é voluntário para a profissão que ele escolheu. Ele não está ali obrigado, ele não é um escravo, ele não é um capitão do mato. Assim são os militares deste país. Quando o bandido Sarney estava assumindo, ele perguntou a opinião do general Pires, e eles falaram: somos os guardiões da Constituição. Quer dizer que eles eram guardiões também daquela Constituição, daquela parte do artigo 142, né? Quando eles falam que as Forças Armadas devem intervir. Dentro do militarismo existe o princípio da antiguidade. Logo, se o tenente desmaia numa missão de tomada de um local
ou força guerrilheira, tá? De guerrilha, se ele desmaia, aí assume o mais antigo. O antes dele é o subtenente, então assume o subtenente. O subtenente desmaiou também, aí é o abaixo do subtenente. Até que chega, só tem soldado. Qual dos soldados é o mais antigo? É a lei da antiguidade. É a lei da experiência, do preparo. Eu não preciso explicar isso para militar. Eu já fui militar. Não preciso explicar isso. Tá? Aí a desculpa para não agir no 142, pela lei da antiguidade, eles estão tranquilamente cobertos para agir pelo 142, artigo 142 da Constituição Federal de 88. Estão cobertos para agir pela, ou vamos dizer, Instituto, né, da Antiguidade. Tá? Mas não querem. Ou o Poder Executivo está corrompido e corrompeu o Legislativo. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário, os três estão corrompidos. O STF está demonstrando claramente a que ele veio. O Brasil não pode ter juízes de Suprema Corte indicados por presidente, não pode. Eles vão ser, porque aqui no Brasil esses caras não têm vergonha. Não tem vergonha na cara, não sabe o que é honra, nome de família, não sabe de nada disso. Eles abdicaram da decência, da ordem, do direito adquirido. Os caras falam, fazendo leis e tal, eles vão atropelando o direito adquirido. Isso não tem valor legal nenhum, o que esses presidentes têm feito. Retirando direito, acabaram com a aposentadoria especial, não leem nada que fale sobre medicina e segurança do trabalho. Eles confiam que o povo não vai saber de nada, que ponha em xeque as leis imbecis que eles obrigam o povo a cumprir. Hoje, a maioria sabe ler e escrever. Por incrível que pareça, nós estamos no tempo de Hammurabi, ou como queiram, Hammurabi, em que ele colocou a lei no meio da praça, bem explícita para todo mundo ver, só que ninguém sabia ler a lei. Pelo sim, pelo não, criaram o sentimento de que dentro do ordenamento jurídico brasileiro deveria se usar uma língua diferente, que é o chamado juridiquês. E pelo juridiquês, o juiz que fala que está dando o ganho, de fato não está dando ganho. Nós chegamos ao absurdo de uma juíza olhar para a gente e falar que não seria cobrado nada. E depois nos autos está lá cobrando. Essa gente não tem mais moral para estar operando como juízes e magistrados nesse país. Alguns poucos, em alguns casos, têm a moral devida. O que nós vimos, graças a Deus, eu falo graças a Deus, não sou religioso, eu sou temente a Deus. Conheço a Bíblia profundamente. E não me venha com matéria rasa da Bíblia querendo me quebrantar que não vai conseguir. Graças a Deus que nós temos o conhecimento. O meu senso de justiça vem das Escrituras. O ordenamento vem lá das Escrituras, vem do povo hebreu e depois povo judeu. É um senso de reforma agrária, onde ninguém pode ser tirado à terra, para que não haja mendicância em Israel. Se fizesse isso nesse país, todos teriam terra, todos trabalhariam a terra. E lá, nas leis de Levítico,
A gente vê, Levítico, Número e Deuteronômio, a gente vê simplesmente que a pessoa poderia vender a terra, mas depois de 50 anos voltaria para a mão do dono. Isso se chama justiça, para que não haja mendigo dentro da nação. Bom, a Bíblia ensina o caráter. A Bíblia te ensina um rumo diferente. A Bíblia te protesta as boas ações e as más. Ela não esconde nada de ninguém, dos principais personagens dela. É justa. Quando Salomão assumiu o trono de Israel, duas mulheres vieram reclamar. Porque as duas dormiram à noite, uma deitou sobre o seu próprio filho e matou, sufocado. E trouxeram para Salomão julgar. Salomão pegou de imediato a criança que vivera pelas mãos e falou: vou parti-lo e vou dar as duas, uma parte para cada uma. Aí é que não era a mãe falou: isso mesmo, faça. E Salomão pegou, não fez, e deu para aquela que falou: não, meu senhor, não faça isso não, ela fique com meu filho. Salomão sabia que aquela era a mãe. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, o TST, o TSE, o Supremo Tribunal de Justiça, eles não sabem aonde estão sua mão esquerda e direita. Eles obedecem a uma coisa lá de fora, a nova ordem mundial que está estampado na nota do dólar. E hoje, com a revolta geral, as pessoas estão chegando à conclusão que é a nova ordem mundial, que são formados por Illuminatis, só que eles ainda não falam a plena verdade, eles falam 80%. Porque quando chegar os outros 20%, todo mundo ficará estarrecido. Eles deixam que um fale, o outro fale, eles não querem se expor. Os bonzinhos, os bonitinhos não querem se expor. Tá? Então, é justamente isso que nós vivemos. Nós vivemos hoje com comunidades que querem intervenção militar, só que xinga o povo o tempo todo. Ninguém vai querer seguir essa gente. Eles preferem seguir o Bolsonaro, que não fez nada pelo país e nem vai fazer. O Bolsonaro não quer intervenção militar. 29 anos no poder e nunca se queimou. Nunca fez uma manifestação solitária, mesmo tendo todo o direito de se manifestar como queira, em defesa do coletivo. Não fizeram. Então, o tempo todo foi conivente. Tá? Conivente. E tem muita gente pago para poder defender o Bolsonaro, xingar os outros, agredir, os valentões da internet. Eu não vou falar o nome, mas todo mundo vai saber quem é. Quando eu estava trabalhando na Petrobras em Manaus, eu acho que eu tirei umas férias ou uma folga de 4 dias que a gente trabalhava, né, por mês. A gente tinha direito por trabalhar de turno em escala de 8 horas, e por ser 8 horas, eram 4 turnos, então havia uma folga por mês de 4 dias. Né? E eu aproveitei para vir para o Rio, São Paulo, se não me engano. E eu estava ali no Galeão esperando e olhei e falei: ainda vai demorar 1 hora e pouca, 2 horas, eu vou buscar aqui um canto aqui para mim poder ficar tranquilo, descansado. Eu estava lá sozinho, né? Procurei um canto ali no embarque e tinha lá um canto que não tinha ninguém. Falei: eu vou ficar aqui. E ali eu fiquei. Daqui a pouquinho chegaram umas moças, né? E eu tô quieto, e elas estão falando: porque eu vou falar com a Marlene, a gente não ganhou para poder ficar lá
Eu tenho que rir, né? Porque essas coisas parece que me buscam sem eu querer, né? E essas coisas acontecem assim, sempre das pessoas. Não é que eu que vou atrás, eu não sou repórter, o problema é que vem, né? Aí falando, porque a gente faz lá e agita lá para a rainha dos baixinhos. Aí pronto, eu fiquei sabendo quem era, né? A Marlene, não, a Marlene vai, não sei o quê. E eu fiquei ali vendo, né? É isso que acontece. Hoje no Brasil é assim que acontece. Os camaradas aí, né? Eles pagam as outras pessoas, eles pagam o pão com mortadela, né? O cara ficar na internet. A maioria dessa internet é tudo gente de nível superior, chamada elite, tá? Elite, tá? Que paga banda larga, que são tudo gente da faixa de idade, são gente que nasceu a partir da década de 50 até a década de 70, 80, tá? Então, esses mais antigos, como eu, né, a gente sabe o que é o governo militar. A gente sabe o que é um governo militar. A gente não via controle de armamento, não via bandidinhos se criando, tá? E, para infelicidade do meu estado, quem fez essa Estatuto da Criança e Adolescente foi uma capixaba, né? Para tristeza, né? A Rita Camargo, né? Sujou, né? E agora está essa pouca vergonha. As crianças antigamente tinham educação, hoje não tem mais. Ninguém mais tem educação. O pessoal que nasceu muito depois de 64 não tem educação. Pega as pessoas com violência, né? É uma violência desregrada. Os moleques entram no consultório da dentista e tacam fogo nela. Eu até quero crer que tinha muito mais coisa além disso. Mas tacaram fogo na dentista e tudo bem. Chama os papais e pronto. Eu acho que os papais deviam ser punidos, porque na hora que os papais forem punidos junto, aí eles vão quebrar os moleques na sandalhada, né? Aí eles vão aprender a tomar atitude, tá? No nosso tempo de infância e criança não tinha isso, era sandalhada. E a pontaria de mãe com a sandália é certeira, meu. Você pode correr o tanto que você quiser, mas a sandália te acerta. Se a sandália não te acertar, a praga da mãe, da boca da mãe te acerta. Bom, voltando ao assunto, tem pessoas que apareceram das sombras que eu nunca vi. Eu sou um cara que acompanha história. Quando a televisão tinha um pouco mais de dignidade, né? Você acompanhava alguma coisa. E pessoas aparecendo, as pessoas falando que são monarquistas. Os monarquistas, vamos abrir uma partezinha aqui. Os monarquistas, Dom Pedro II, Princesa Isabel, excelentes, tá? Excelentes. Eles foram aviltados, tá? Foram aviltados. Uma pouca vergonha o que fizeram os republicanos. O que eles fizeram foi pegar a Constituição Imperial, tirar alguma coisinha ali que aparentemente demonstrava um certo atraso e pronto. Mas tudo não mudou nada, eles só mudaram a roupagem. O artigo que impedia de se processar o imperador foi transformado em foro privilegiado. Só isso. Tá vendo aí? Aquela coisa do pagar um dinheiro para ser um deputado, essas coisas, vai ser candidato hoje a deputado estadual, federal, vereador, ao dinheiro que você vai pagar para ser. Então, foi tudo uma roupagemzinha, aumentaram um montão de blá 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 na Constituição republicana, e os senhores lá, que eram do Império, começaram a falar que agora era da República. Tá? E o povo nunca acompanhou. Eu li um relato que havia uma padaria ali onde se proclamaram a República, e aquela padaria, o cara nem sabia, agora é a República, então a padaria passava a chamar a República. Antes era a padaria imperial, é como houve a República, então assim vai. Tá? Assim vai. Nós temos que ver que tem muita gente filtrada, gente que está sendo financiada, gente que está com uma capacidade, num momento de dificuldade, uma capacidade econômica muito grande.
As pessoas, de fato, elas estão falando, batendo o pé, mas elas estão tremendo de medo. Todos estamos tremendo de medo. Mas tem pessoas que estão querendo aparecer uma coisa. É o seguinte, o recado para os intervencionistas. Não xinga o povo, porque vocês não vão conseguir nada. De repente é isso que vocês estão querendo. Porque ninguém que é aviltado de modo bem público, como vocês estão fazendo, não vai para o lado de vocês. Eu não iria. Com toda a minha, às vezes, capacidade de engolir certas coisas, eu não iria. Eu sou intervencionista, patriota, porque eu sou patriota há muitos anos. Essa profissão de patriotismo é uma coisa que você traz com você praticamente do berço. É uma coisa nata. Você aprende até mais, mas é uma coisa nata. Não é de uma hora para outra, não. Eu sempre fui patriota. Eu sempre pensei em coisas como, se todo mundo ganhasse como eu e eu não ganhasse mais nenhuma correção de inflação, eu ficaria feliz. Porque a melhor coisa é estar perto de gente feliz. Não é chata. Apesar disso, eu sou um chato, porque os meus valores colidem com os valores da atualidade. Eu quero pedir a vocês que são líderes, movimentam capacidade econômica e são patriotas, dizem que são patriotas, não agrida o povo. Não acredite em tudo que vos fala na surdina, por trás dos panos, tá? Nós estamos no pior momento dessa nação, aonde o direito está subvertido pelos três poderes. É juízes fazendo cada loucura que até Deus está duvidando. Se você não tem Deus, aquele Deus que não exige que você esteja dentro de um templo, aquele Deus altíssimo, se você não tem fé, passe agora a ter uma fé nele. Porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E ele não arromba a porta de ninguém. O diabo sim faz isso. Como agora está sendo feito, os três poderes estão arrombando tudo. A ordem, o progresso, o desenvolvimento, a justiça e a cidadania. Isso que está fazendo é o diabo. Procura essa gente nas encruzilhadas à meia-noite, nos cemitérios, e você vai encontrar essa gente dos três poderes comungando com as trevas. Creia em Deus, se apegue a Deus, não fala besteira. Eu quero mandar um recado para todos aqueles que põem material correto, que fala contra esses canalhas. Às vezes eu quero compartilhar e não posso. Quero dar uma curtida e não posso. Porque a pessoa usa palavras de baixo calão. Não seja como essa gente, essa gentalha que está nos três poderes que nada fazem. Está deixando o Brasil naufragar. Eu quero lembrar também a todos os brasileiros. Usem o seu direito do artigo 5 da Constituição, peticionar aos órgãos públicos. O juiz tem por dever te dar uma resposta. Ele não pode te devolver um processo, uma petição, como Joaquim Barbosa me devolveu a petição que eu fiz a ele em 2014. E eu vou voltar à carga nesse STF. E vou voltar em outros tribunais fora do Brasil. Estou avisando. E se eu estou falando, eu faço. Com a ajuda de Deus, eu faço. Nele todas as coisas são sim. Não atinjam o povo, porque o Estado é o povo. Está escrito lá na Constituição no início. Tá? Peticionem em cima do artigo. Peguem os modelos na internet. Peticionem. Se você vai para um movimento na rua, uma manifestação na rua, busque apoio. Se você já tem um certo sentido de que alguém pode te tolir você, cercear,
o seu direito de livre acesso, de ir e vir, faça uma petição de habeas corpus ou salvo-conduto. Se você tem alguma pendência andando na justiça, faça habeas corpus ou salvo-conduto. Pesquise, não seja preguiçoso, porque tem gente que fica falando, tá? Aqui na rede social, no Facebook, que as pessoas estão atrás do computador, mas essas pessoas que estão falando isso não têm nem a vontade em fazer, pesquisar na internet, fazer um salvo-conduto, um habeas corpus. Tá? Eu estou de olho em todo mundo que está falando, eu estou de olho. Tá? E eu ainda estou com algumas pessoas intervencionistas, porque eu quero crer que essas pessoas de fato estão querendo. Mas nem todos os intervencionistas me comovem. Porque eu vejo que eles estão pendendo para o lado do Bolsonaro. Ou eles estão pendendo para o lado do Bolsonaro, ou então o aplicativo que eles põem está roubando o voto para o Bolsonaro. Ou Bolsonaro, né? Então, eu quero pedir essa atenção. Não xinga o povo, porque o povo não vai atrás de vocês. Simples. Então, você está sabotando um processo legítimo, que é o povo se levantar. E não adianta falar esse negócio, que se falar mal de qualquer um das Forças Armadas, desde quando eles são Deus? Tem mais é que falar e que cobrar uma postura com decência, mas tem que cobrar. E nós estamos pagando o salário desse pessoal todinho. Quem beatificou essa gente que não pode falar mal? O cara nem usa o nome dele direito. Aí, sabe? Você nem sabe quem é o cara. É um sombra. E tem outros sombras aí. As pessoas não se tocam, mas eu estou de olho. Então é isso aí. A gente às vezes fica aqui do lado de cá com os problemas de saúde. Aí o pessoal fica falando, mas eu estou ouvindo aí o pessoal. 2.000 compartilhamentos. Eu dei 34.000 compartilhamentos das pessoas. As pessoas não têm educação. Eu estou falando da elite. Dessa elite que tem curso superior, que tem padrão de vida, né? Eu compartilho de muita gente que não está nem aí. No fundo, muitos querem ficar de bem com o Temer. Se o Temer acenar com um cargo para essa gente, eles correm tudo por Temer. Tá? Chama para ser um ministro, porque já que tem, desculpe a palavra, pesada, esses bundão aí que não tem nem estudo direito, estão lá. Se acenar para muitos aí que se dizem patriotas, intervencionistas, muitos vão. Eu não vou. Eu não vou porque eu tenho honra. A única coisa que a gente deve preservar é a honra. Só isso. Só isso que eu tenho para dizer. Eu não meto o pau no povo como todo mundo está metendo, não. Se eu tiver que fazer uma manifestação sozinha, eu farei sozinha. Eu darei um jeito de arranjar um amplificador e um microfone pronto. Não preciso de ninguém me aplaudindo. Eu só acho que tem muita gente que não compartilha as coisas dos outros. Sabe? Eu não falo nomes porque eu tenho honra. Muita gente vem em box e põe alguma coisa e eu leio, vejo e compartilho. Me pergunta no inbox. Nem tudo. As pessoas estão assim, num claudicar. Não entende que passa pelo lado espiritual. Essa gente não vai progredir. Essa gente que está no poder não vai progredir. A Zélia Caridoso, de Melo, Caridoso, teve que fugir para os Estados Unidos e lá trabalhar de voluntário numa escolinha de criança. Claro que ela tem grana, tirou do Brasil, dos brasileiros. Assim, essa gente são tão sem educação, essa elite que fica nas redes sociais, que quando eu estava chegando nos Estados Unidos, ia passar pelo guarda lá, né? Que faz a verificação dos passaportes. O guarda lá era um velhinho, daqueles
cri-cri, estava atendendo lá uma senhora com uma criança e estava demorando mais de 30 minutos e liberou a mulher entrar. Aí quando liberou, o cara na minha frente era um mineiro, né? Falou, você vai ter dificuldade, porque é a primeira vez sua. Vai ser rápido, eu já vi umas 9 vezes. Aí o cara, o guarda lá chamou ele foi. Aí abriu um novo guichê. E o guarda me chamou, que eu era o primeiro, né, da fila, e os brasileiros, tudo gente bem de vida, madame, saiu correndo na minha frente. Essa educação dessa gente não tem um pingo de vergonha na cara, fica aí atacando as pessoas. Toda aquela multidão correu na minha frente e eu fui bem tranquilo e o guarda mandou todo mundo voltar e me chamou para mim continuar andando. Então é isso que a gente fica vendo aqui, eu fico indignado com essa gente que fica atacando o povo, atacando o povo. É como uma juíza aí falou, não tem esse negócio de eu fiz por merecer mérito. Ela fala, eu tinha pai e mãe para poder me dar a condição de eu me entregar aos estudos. Como é que eu posso me comparar com a pessoa que não tem isso? É hipocrisia, sabe? É hipocrisia. Na verdade, a maioria dessa elite aí que está na minha faixa de idade quer manter o poder aquisitivo dela. Sabe-se lá Deus como que conseguiu. Eu sempre fui pobre, não tenho vergonha de ser pobre. Já perdi muita namorada porque eu tinha vergonha de chegar pobre diante de uma namorada que tinha mais do que eu. E eu já perdi, né? Pelo menos a oportunidade de falar, né? Eu te amo. Então, eu fico vendo essa gente aí, tudo com burro na sombra aí, xingando o povo. Só gente que não tem um processo de vida, não passou pelo sofrimento, é que xinga os outros. Só gente que não é gente pia, xinga os outros. Xinga o povo, tá? Sabe? Eu fico vendo isso aí, as comunidades infestadas de pessoal do Bolsonaro, até do Lula, sabe? E o outro lado do Oba-Oba, né? Que o pessoal do Oba-Oba sempre acha que vai negociar alguma coisinha, né? Aí o pessoal do MBL, esse pessoal outro aí, das 3 patetas, né? Então, temos que acabar com essa visão tacanha da gente. Você tem que saber falar o coração das pessoas e falar com verdade, com honra e cumprir a sua palavra. Se você chegar ao poder, cumpra a sua palavra. Porque pode ter certeza, se eu estiver vivo, eu vou estar com uma boa pedra para atacar no teu vidro, tá? Eu vou, tá? Eu não devo e nem temo, tá? Só temo a Deus. Eu quero dizer a todos aqueles que são de boa índole, que têm um processo de vida na integridade, na honestidade, no bom caratismo, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te preserva. Que Deus preserve os bons. Essa gente não vai ficar lá. Eu posso até não ver, mas essa gente dos 3 poderes que estão numa dança com Lucifer não vão ficar lá. Eu não quero nem saber como vai ser, mas não vão ficar lá. Deus abençoe a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite.